Bom dia, dando continuidade à nossa sequência de entrevistas, a gente está aqui hoje com o Heber Galás, diretor de Relações Governamentais da BGD. Heber, obrigado pelo seu tempo, obrigado por você compartilhar com a gente todo o conhecimento. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que está acontecendo e já focasse direto no cenário lá no Congresso sobre essa quarentena. Como é que está o clima político lá em Brasília? Olha, Carlos, obrigado pelo convite, pela abertura aí de participação através da BGD aí, como Relações Governamentais. Mais uma vez, agradeço a nossa parceria. Para falar um pouco de Brasília, a semana começou um pouco tumultuada, virtualmente tumultuada, porque agora tem esse instrumento aí de aplicativo, onde as sessões e as votações estão acontecendo de modo remoto. Então, da semana para cá, houveram ajustes desse tipo de ferramenta para entendimento, para como funcionaria. É uma ferramenta simples, o que muda talvez é que seja realmente necessário em todos os momentos a interação do próprio parlamentar com os dispositivos aí. As pautas que foram colocadas nessa semana, e deve ser assim, apesar já de uma briga para ampliação das matérias que vão ser discutidas, são todas ligadas ao coronavírus, que é esse incêndio que a gente está acompanhando. O ministro da Saúde, fervoroso, mantendo a opinião dele, e alguns ruídos, algumas caneladas, como diz o próprio pessoal de Brasília. E a gente aí no meio, olhando tudo isso, como setor, né, atento. No meio do tiroteio. Totalmente. Totalmente. Tiroteio virtual. Até virtualmente as agressões permanecem. Você vê que até a oposição assinou um manifesto com vários líderes partidários já pedindo aí o afastamento do presidente. Então, o momento é um momento delicado, os ânimos estão muito alterados. Se questiona o adiamento das eleições municipais por motivos óbvios. Se questiona a reorganização do fluxo desse investimento do fundo eleitoral de 2 bilhões também para o coronavírus. O senador Lazier Martins do Podemos colocou isso, que isso seria bem-vindo. Isso tem muito encontro no povo, né? Tem uma receptividade muito grande. Então, hoje a gente está pensando em coronavírus, está pensando no alongamento dessa curva aí de impacto para que o sistema consiga suportar, e nós estamos aí sentinelas acompanhando como entidade, como setor, o momento em que pode haver nova movimentação, principalmente do PLS 232, 16, né? Tem vários pontos que a gente pode comentar aí daqui a pouquinho, que trazem um impacto muito negativo, e tem partes do texto, apesar da ideia no âmbito geral ser positiva, tem partes do texto muito ruins. Então... isso eu queria que você comentasse um pouco, Heber. Eu sei que você fez um trabalho muito forte a semana passada, na verdade, semana retrasada lá em Brasília, por conta do PLS 232. Nós defendemos a posição que ele deve ser melhor discutido no Senado antes de seguir para a Câmara, e você atuou diretamente nisso lá. Se você pudesse também comentar um pouco sobre os impactos que o PLS 232 vão ter sobre o GD e por que nós tomamos essa iniciativa? Olha, é verdade. Você sabe que Brasília, tirando épocas agora de votações virtuais, né, e acesso remoto aí para a discussão dessas pautas, dessas coisas emergenciais, Brasília sempre foi um local que exige bastante dedicação e presença, né? Então, isso eu não tô colocando como nada de mérito, enfim, mas a BGD, e aí tem também essa aliança aí com o INEL, né, que é só um centro de informações aí também de apoio, que está em Brasília, mas a BGD teve lá em Brasília e nós, pessoalmente, fomos visitar, conversamos, levamos alguns pontos de máscara, tá, Carlos? Nós eu vou contar um bastidor aqui, nós fomos de máscara e as outras pessoas, acho que perguntavam, né, para a gente no corredor, vem cá, qual setor que vocês atuam? Deve ser muito importante. Vocês estão aqui de máscara andando, né, pedindo para falar, para conversar. Então, a gente realmente... Você confirmou que é um dos setores mais importantes do país, que era a geração distribuída. Quando perguntaram isso, né? É verdade. Falou, o que vocês estão fazendo aqui? A gente está tentando se defender aqui, tem uma pressão muito grande.
a gente precisa se defender um pouquinho. E a conversa é justamente buscar essa sensibilidade através do fornecimento de informações. Muita gente até pergunta, mas como é que funciona o trabalho de um modo geral? Sendo bem prático, a importância da confiabilidade, da seriedade das informações que a gente compartilha que são a base de apoio para essas trocas de informações com os parlamentares. Eu acho que é só isso, não tem nenhum outro segredo. E muita sola, muita disposição, muito empenho, um pouco de entendimento de funcionamento de Congresso faz bem, né? E os momentos em que a gente tenta interagir ou tenta promover alguma informação. O momento agora, por exemplo, é drástico, é terrível. Mas a gente tem receio de que, mesmo no momento desse, a gente tenha pautado 232 a qualquer momento. Não hoje, né? Houve reunião de líderes ontem, por 2 vezes, inclusive, não hoje, mas, eventualmente, nos próximos dias, né? E isso é pautado assim, emergencialmente, de repente, sai a pauta. O próprio 232 vem desde 2016, como comentou o Álvaro Dias, aí, da liderança do Podemos. Inclusive, parece que saiu uma nota em algum veículo onde ele comenta que isso vem desde 2016, e, de repente, ele passou em duas sessões lá na comissão, foi votado. Estava se falando do vetão, dos 52 bi. Enfim, as coisas acontecem um pouco sem roteiro definido, né? Elas vão acontecendo a tempo. Então, todo ponto de atenção nesse sentido é bom. E a BGD teve lá cumprindo. Além do PLS 232, existem outros PLs colocados na Câmara e até no Senado mesmo, que são claramente prejudiciais ao setor de GD, né? O famoso PL 2.0, por exemplo, que é uma réplica de um projeto que vai totalmente contra a geração distribuída nos modos que ela é hoje, deixando ela extremamente confortável e favorável para as distribuidoras e extremamente ruim para os empreendedores e as empresas que estão no mercado. Isso também foi colocado, vocês têm trabalhado nessa área também, para acompanhar esses outros PLs que a gente chama de estão correndo por fora? É verdade, você tem razão, Carlos. Muito bem observado, muito bem colocado o seu questionamento. O que acontece, tá, de um modo geral? A gente pode ter essas iniciativas, os parlamentares, dentro das 2 casas, tanto no Senado quanto na Câmara. Na Câmara existe um texto de consenso, aparentemente um consenso, né, não tem nada que prove o contrário, do deputado Lafayette de Andrade, que vem fazendo um trabalho muito forte. Ele está imerso aí nesse assunto e ele estava desenhando, então, o tão desejado novo marco regulatório do setor, que é uma coisa que o próprio presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o Alceu, que inclusive tem aparecido muito na mídia agora por conta de defender as discussões Brasil-China, né? No meio das ofensas, o Alceu só pedia para não deixarem de comprar repolho, mandioca, milho, essas coisas. Ele faz briga, mas continua comprando. E ele disse que o bloco, a bancada do boi, como o pessoal chama, na verdade, mas o conjunto da Frente Parlamentar da Agropecuária, que tem por volta de seus quase 300 parlamentares, é muito forte e que ela está pronta a fazer oposição a qualquer tipo de indelicadeza, né? Mas só comentando para falar do Alceu um pouco, ele já estava de acordo, a opinião do agro nesse sentido, que usa inclusive muito a geração distribuída. A opinião do agro era de que um novo marco regulatório seria preciso. Então, o Lafayette estava desenhando isso, tem todo mundo acompanhar, todo mundo já sabe, o Lafayette está famoso no nosso setor, só aí eu acho que ele tem vários votos aí, para a felicidade dele, né? Cumprindo aí esse papel que ele se propôs, que eu espero que ele consiga levar adiante. E dentro disso, outros, como o tema ele é muito nacionalista, a gente chama, muito positivo, né? E foi recebido muito bem pela sociedade, essa iniciativa de taxar o sol não, vários outros parlamentares pegam ali, isso não é demérito, mas pegam ali assessores técnicos, né? E colocam 2 folhas de Word, transforma isso num PDF e protocola também. Então, o pessoal quer participar, todo mundo quer ter um pouco de mão aí dentro desse bolo aí, quer fazer acontecer. Agora, tem gente que está muito mais tempo dedicado, interagindo muito mais com os setores, com as fontes, com as distribuidoras, com as concessionárias, enfim, com tudo isso, e tem mais informação e mais sensibilidade do que passaria e não passaria. Porque lá em Brasília, Carlos, você sabe disso, texto bom é o texto que passa, né? Na gaveta a gente tem muita coisa, então tem esse desafio também.
E esses outros PLs, em paralelo, eu acho que eles são um misto de pessoas parlamentares, né, deputados aí, querendo participar também do assunto, mas eu tenho receio, tá? A boa vontade ela é clara, mas eu tenho receio de até onde eles tenham se mergulhado nisso, para entender tecnicamente e equilibrar isso, né? E aí tem que fazer destaque de novo ao Lafayette Andrade, do que um próprio marco regulatório do setor, também pelo Lafayette ou pelo esse 232. O que preocupa é que, apesar desses projetos, desses PLs, eles virem em paralelo, né, muito para participar e para sinalizar, o 232 ele vem do Senado e ele vem compreendido dentro do Congresso como um texto do governo. O ministro Paulo Guedes... Isso faz uma grande diferença. Faz toda a diferença. O ministro Paulo Guedes, quem o acompanhou na conferência junto com o Guilherme Benchimol, parabéns ao Guilherme Benchimol também, que é um cara que do zero construiu um império e mudou a maneira de fazer investimento no Brasil. O Guilherme, com a equipe dele, né, com os sócios, os diretores dele, chamou o Paulo Guedes, fez uma conferência de 2 horas e ele coloca que ele espera sair, a gente espera sair uma boa estratégia dessa pandemia, né, salvando o maior número de vidas, mas na sequência ele quer ver rodar as reformas estruturais ou estruturantes, como ele coloca, ele quer destravar o investimento estrangeiro aqui no Brasil. E quando ele fala em setor elétrico, ele é muito claro, é a 232/16. E foi um documento do ministro Paulo Guedes para o Congresso, pedindo atenção e apoio a essas reformas. Então, o ministro Paulo Guedes e a sua equipe, principalmente seus secretários, eles estão em contato com as comissões, com os relatores, eles estão muito atentos, estão acompanhando isso muito de perto. Então, veja bem, para chegar aí no ponto final, você tem algumas PLs em isolado, em paralela do Lafayette, dentro da Câmara, inclusive já foram protocoladas algumas, outras que estão prontas à votação. Se você falar assim, quero entender alguma coisa de GD, quero movimentar um pouco, já tem PL pronta. É tirar da gaveta, pautar e votar. Se eu não me engano, é a do filho do senador Otto Alencar. Vamos lá. Não sei se é da Bahia, de um deputado federal da Bahia, por exemplo, era umas das que já estava pronta para pautar, por exemplo. Eu lembro que ele encontrou o pessoal do setor no corredor e falou: a minha está pronta, vamos pautar a minha. Enfim. E aí você tem, ao mesmo tempo, essa 232, que ela vem, vamos dizer assim, abençoada, endossada pelo Ministério de Minas e Energia, pela ANEEL, pelo Ministério da Economia, como texto de governo. Ela passou sem nenhuma dificuldade na Comissão de Infraestrutura nas 2 rodadas aí. Enfim, e agora houve um entendimento do senador Jean Paul, que é o líder do Bloco Resistência Democrática no Senado, com 9 participantes, se eu não estou enganado, a maioria, todos deles senadores pelo PT, alguns do PROS, acho que 2, o senador Collor também participa disso, e pediu a ampliação da discussão, do debate dessa matéria no plenário do Senado. Para ele, alguns pontos, houve um texto substitutivo, né, o inicial tinha nem cerca de 30 folhas, depois o outro tinha mais de 100 folhas, enfim. Momento agora de uma turbulência institucional, de pandemia, de tudo. No meio a isso, ele apresentou um recurso. Então, eu acho, minha aposta, posso estar falando uma bobagem, mas a minha aposta, sentimento pessoal, é de que se houvesse alguma coisa para estar mais próximo, alguma iniciativa para a gente estar mais próximo, é essa 232/16. E outra, que é muito importante, tá? As 11 assinaturas que apoiam, 12, se eu não estou enganado, são 12, eram 11 e aí no último momento entrou mais uma. As 12 assinaturas de apoio, porque um recurso para ser apresentado, ele precisa de 1/10 de assinaturas no Senado. Seria 8.1, são 9. Então, 9. Então, essas 12 assinaturas, cada estado tem aí seus 3 senadores, essas 12 assinaturas, elas estão sofrendo pressão já hoje, tá? E elas os senadores podem retirar suas assinaturas desse documento, porque como não tem uma data, não tem um agendamento aí ainda sobre isso, sobre o próximo passo, essas assinaturas podem ser retiradas. Muitas vezes, a gente já viu em outras pautas até maiores, né? Enfim, de maior interesse da sociedade de um modo horizontal,
essas pautas de anticorrupção, essas outras coisas, muitas vezes a gente já viu assinaturas caindo em outras iniciativas aí que apareciam no Jornal Nacional. Bom, vamos torcer para não acontecer isso, porque a gente sabe o trabalho que deu para conseguir as 9, e agora a gente tem que atuar lá para evitar, né? Vocês têm que atuar, nós temos que atuar lá para evitar que retirem as assinaturas. Nós estamos com o tempo aqui muito curto, vou ter que encerrar. Queria então agradecer as informações que você deu, te dar os parabéns por esse excelente trabalho aí que você tem desenvolvido em Brasília, pelo INEL, pela BGD, e espero que o nosso encontro, né, eu tenho falado isso para todo mundo, espero que o nosso encontro, a próxima entrevista, seja presencial, né, que a gente saia rapidamente desse período de quarentena. Boa saúde para você, e a gente se vê, a gente se fala praticamente todo dia, mas espero que com boas notícias sempre. Tá ok? Eu agradeço mais uma vez, Carlos, a entrevista, e só reforçando a última participação, a última fala aí, quem puder, quem tiver disposição, tiver interesse, procura participar desse assunto da 232 e reforçar com o senador do seu estado para ele manter a assinatura dele, para ele manter a posição que ele iniciou aí no recurso. Acho que isso é importante. Grande abraço a todo mundo aí, muito obrigado, esperamos nos ver pessoalmente em breve. Produção e salvos aí da pandemia do coronavírus. Com certeza, obrigado, um abraço.